O meu melhor Natal. O meu melhor Natal foi o de 1974, que eu estava com os meus avós, pai, mãe, etc. Mas depois que meu avô sumiu, nunca mais eu tive um Natal bom. Meu filho, Carlos. E então me surpreendeu, me chamou a atenção o fato da professora ter grifado a palavra sumiu e ter colocado regular. Que na realidade essa redação está perfeita. Ela tem começo, meio e fim, a pontuação é correta. Então eu fui questionar o porquê dela ter grifado e dela ter colocado uma nota regular, quando a redação estava perfeita. Então ela me disse que estranhou o fato dele colocar sumiu. Quer dizer, ficou sem sentido a redação dele. Então eu disse, não, ele sumiu. O avô dele sumiu. Ele é um desaparecido político, foi perseguido pela ditadura militar, morto, e até hoje ninguém sabe onde o corpo dele foi colocado. Então, ele sumiu. Deixou de ir na casa de qualquer um de nós, aniversário, dia do pai, dia da mãe, dia do cachorro, dia do papagaio, o que fosse, ele estava lá. Natal, ele passou Natal na minha casa, né? Aí no dia de ano, ele ia para a casa da Sasha. Antes dele ir, ele passou lá em casa. Aí eu estava na cozinha, sentada assim, em pé na pia, cortando um assado que eu tinha feito. Aí ele chegou assim por trás de mim, né? Me deu um beijo, beliscou, tirou um pedaço de um assado lá na fatia, comeu, secou e falou, filha, eu tô indo pra casa da Sasha. Quando ele saiu daqui, saiu de trás, eu senti outra pessoa chegando em mim. Quem não acredita deve achar que é fantasia minha, mas eu senti. Veio aqui, eu senti o calor da pessoa aqui no lugar onde ele estava. E eu não sei se eu ouvi, se eu pensei, o que é que foi, mas a mensagem era: vá se despedir do seu pai, que você não vai mais vê-lo. Irã foi uma pessoa muito conhecida em Natal. Ele construiu uma história em Natal, ele chegou em Recife, e em Recife a história dele se amplificou. Até pelo fato de que ele foi secretário municipal de Miguel Arraes. Isso deu a ele uma dimensão, tá certo? Bem maior. Aqui no Rio Grande do Norte, o histórico dele é o histórico de teatro, ligado a atividades de esquerda, peças de esquerda, mas às vezes também puro teatro mambembe. E a atividade de jornalista de esquerda. Em 49 nós saímos de Natal para Recife, né? Quando ele foi a tarefa do partido para dirigir o jornal Folha do Povo. Então essa década de 50, que a gente ficou nesse apartamento, até 64, ela era uma ilegalidade meio concedida. Então, não havia nessa época, apesar de ter havido prisões. Mas haviam prisões. Sim, houve meu prisões. Padrinho foi preso nessa época várias vezes. Tanto que meu batizado demorou a acontecer exatamente por isso. Porque ou meu padrinho estava preso ou meu pai estava fugindo. Exatamente. Eu, com 10 anos, no Colégio Pedro Augusto, eu fui fazer uma redação do Dia dos Pais, né? E eu, orgulhosamente, botei lá, meu pai é ator, jornalista, meu pai tem várias profissões, é ator, jornalista, vogal e comunista. A professora ficou desesperada. Me chamou em particular, minha filha, não diga, eu não sabia porque eu não podia dizer, porque para mim era ser comunista, era ser meu pai.
Ele foi preso sem saber por quê, porque ele morava numa pensão no Rio e tinha um amigo, um companheiro que era do partido, ele não sabia nada disso. Então ele foi preso lá dentro. Aí, aquela época tinham bons filósofos, né? O partido era construído por pensadores, não era coisa, não era partido para eleição, era partido para transformação da sociedade. Então, ali dentro foi uma escola, porque ele estava com grandes filósofos do partido, né? Aí, quando ele saiu de lá, ele saiu convencido que realmente aquilo era... Eu acho muito difícil a gente ler o marxismo, materialismo dialético e não acreditar que tem ali bases sólidas de transformação, sabe? Esse samba é muito antigo, ele é de 35 e ele construiu na prisão, no Rio de Janeiro. Eu só fiquei em casa porque não tem sapato pra sair, por causa disso eu fui dormir. Meu terno já não se sabe onde que vai ser, não é conversa para rir. Minha gravata parece conta da antiguidade. Minha camisa já não tem costado. Parece que eu vivo de caridade. Meu Deus, que crise danada estou atravessando. Ele falou, daqui uns 15 dias eu volto, a gente vai ouvir essas músicas novas. E aí não voltou mais. A gente tinha o disco, por exemplo, como era um disco de Marinês, Sua Gente. E esse da Guarani, ele falava muito, a gente tocava muito. Então era uma coisa que quem chegava lá em casa ouvia. Saudade, bichinha danada, que me fez morada e não quer se mudar. Tem gosto de giló verdinho plantado na lua nova do penal. Vamos comprar um daqueles carrinhos de 3 rodas que servem para a criança aprender a andar. Já está cantando, canta dé, 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 dá, dá, dá. Viu esses retratinhos em que estou com ela no braço? Localizou o local? Dentro do quarto, em frente da penteadeira. Foi ela quem bateu, puxando a minha mão. É ou não é fotógrafa para ninguém botar defeito? Quando o Hermilo resolveu convidar amigos para criar o Teatro Popular do Nordeste, dando continuidade ao Teatro Estudante de Pernambuco, convidou Irã. Aqui o Zé Pimentel e cadê a Geninha Sada Rosa Borges aqui, ó. Grande talento, olha a Geninha aqui também, fazendo a Marieta. Um dos maiores nomes do teatro de amadores de Pernambuco, do teatro pernambucano. Era a peça de estreia do TPN, a gente fez essa temporada no Teatro do Parque. Irã dançava, Irã usava uma peça dentária, tirava, para o nariz bater no queixo. Ele fez do padre um gaiato mesmo, e foi uma maravilha, Ariano gostou muito. O coronel Ibiapina, que era o homem que comandava as operações de repressão dentro do Exército, ele era coronel do Exército, deu uma prioridade altíssima à prisão dele. Tanto que prendeu. Aí já foi o Hélio Ibiapina que mandou prender Dona Célia, Ardigan, era o marido de Nádia, Sacha e a mim, para dar conta de Irã. Irã era visadíssimo e odiado pela repressão. Caçavam ele como se caça um cão doente, para exterminar mesmo. Isso era explícito, não pelos jornais, pelos comandos, e era sentido por todos nós. Então,
orientaram, Leda, tal dia, tal hora você esteja na barraca número tanto da Avenida Boa Viagem. Quando eu menos esperei, o meu carro era um Fusquinha. Irã, aqui atrás de mim, em pé, eu também tinha descido o carro quando eu vi barulho, ele em pé, de chapéu e um bigode bem grosso. Quando ele viu que era eu, ele deve ter tido porque também ele saiu sem saber quem seria. Uma alegria e respirou, né? Aí abraçou-se comigo e chorou muito, muito mesmo. Aí eu disse a ele que fique tranquilo, que a gente está em casa. E então eu disse, adivinhe para onde você vai. Ele não tinha a mínima noção. Aí eu disse, você vai para cá de Ariano. Eu ficava preocupado. De que, por exemplo, se o pessoal viesse aqui e prendesse Irã e prendesse a mim como responsável, eu ficava com medo. O primeiro medo que eu tinha, eu digo, de você eu não tenho medo, porque você já está descoberto. Eu tenho medo de implicar a Leda, Hermilo, o seminário e do Helder, porque eu sabia que ele tinha vindo para cá por intermédio deles. Quando começaram a surgir os primeiros indícios de que ele devia sair, e ele era muito experiente nisso, ele foi quem detectou isso. Aí eu disse, agora, a mesma coisa que eu lhe disse, que eu não queria saber, eu não quero saber para onde você vai, nem quero saber quem é que vai ficar com você, porque eu não sei se resiste a uma tortura. Eu só soube notícia dele daí a um mês. Ele me telefonou, já de São Paulo. Era um dia de ano, de 1964. Ele me telefonou, aí dizendo assim, Ariano é o pacote. Aí eu já sabia que era ele. Ele de vez em quando dizia para mim, Ariano, que pacote desgraçado esse que você recebeu. Ariano é o pacote. Aí eu entendi logo que era ele, né? Aí ele disse, ele estava telefonando, porque quando ele estava aqui em casa, minha mulher estava grávida. Ele estava querendo saber se tinha nascido, se era menino ou menina. Aí ele disse, nasceu, é uma menina, chama-se Mariana, e queria me dar um abraço de ano novo, né? Um certo dia, mais ou menos 7 horas da manhã, eu tive necessidade de ir na casa de Hugo Martins, companheiro comunista originário de Caruaru. Chego de repente na casa de Hugo Martins, sem avisar. Quando entro na casa, vou entrando, me defronto com Irã Pereira, caracterizado, eu acho que ele usou toda a coisa dele de ator, caracterizado como peão, assim, bigodão de peão, roupa de peão, chapéu na cabeça. Aí eu surpreendi onde ele estava se escondendo, assim, né? Que era na casa de Guri. Aí ele olhou para mim assim, fez boca de siri, e foi saindo. E Hugo Martins disse, o Guri disse, tio Hilário vai comprar leite ali. Era o tio Hilário de Guri, né? Então foi a última vez que eu vi Irã Pereira. E o partido pegava esses caras mais perigosos e mandava para minha casa. Davi Capistrano, que era o secretário-geral e tal. E Irã passou, acho que 1 mês ou 2 comigo. Até que o partido arrumou alguma rota de fuga e ele foi embora. Aí depois eles mataram. E ele rapidamente se transformava, botava um bigode bem bacana, sabe, grossão. Ele estava fazendo prateleiras para colocar os livros. Aí então ele cortava as madeiras, aí comprava as mãos francesas e colocava os livros para colocar, porque não tinham estantes para tantos livros. A família reunida em São Paulo em plena clandestinidade. Não, o fotógrafo foi papai. Eu tenho várias últimas lembranças. Meu pai me tornou uma pessoa aficionada por cinema. Hoje eu sou uma cinéfila de carteirinha. E por quê? Porque todo final de semana ou eu ia para o teatro ou ia para o cinema. Então eu tenho algumas lembranças fantásticas. Assistir. Se meu Fusca falasse com meu pai, e eu via as gargalhadas frouxas dele dentro do cinema. Acredito que se cada comunista, mantendo-se fiel aos seus princípios e à ideologia proletária,
reunisse em torno de si dezenas e dezenas de amigos, de admiradores, de pessoas que os respeitem pela sua conduta, pela sua maneira de tratar, pela sua honestidade de princípios, bem reduzida seria o efeito da propaganda, da reação, que pinta o comunista como um bandido. Eu casei, eu já estava na televisão, era uma figura pública, meu marido era uma figura pública, era ator. E então no meu casamento era onde papai não poderia jamais estar. Mamãe não foi para não ser vista, né? E meu pai foi para a festa e ele estava tão feliz em estar participando que ele é como se ele tivesse até esquecido um pouco do drama que ele vivia naquele momento. Como se a gente tivesse. O meu casamento foi um retorno às nossas origens em Recife. Depois que nós estávamos no apartamento lá na Rua Imperial, um dia a gente se reuniu diante do piano, a gente vivia rodeando o piano, né? Ela tocou e a gente resolveu fazer uma letra. Aí meu pai, cada um dava um verso, aí ia emendando, consertando, escrevendo. Assim, no minuto ficou pronto e acabou. Ficou essa letra linda demais, linda demais. E era a valsa do meu pai. Ela tocava sempre, de cor também, que ela fez e nunca escreveu. Tempos depois, ele já na clandestinidade de São Paulo, em São Paulo, amigos comuns, eu acho que também foi Paulo, deram o endereço onde a gente estava. A gente marcou o encontro com o Irã. Ele veio, ele não tinha mais o nome de Irã, era outro nome. Veio com um layout bem diferente, o bigode era diferente, cabelo grande, chapéu até aqui, óculos escuros. Foi muito emocionante. Termilo já estava operado do coração. E a conversa era para matar a saudade, para relembrar o TPN, relembrar as brincadeiras, a casa de Paulo Cavalcante. Era mais para oxigenar ele como pessoa, porque ele já estava separado de Célia, já estava separado das meninas, na vida da clandestinidade. Era muito duro. Cada vez que marcava um encontro com o Irã, se ele atrasasse e se faltasse, então, já tinha certeza que ele tinha caído. E foi assim um dos encontros. Mamãe tinha sido presa e torturada, mamãe ficou 3 dias lá, do dia 15 ao dia 18 de janeiro. Eles pegaram a mamãe lá em casa. Ela já tinha sido solta essa. E ela voltou com os dedos queimados, de choque, né? Sim. E aí ela estava contando pra gente de como ela foi torturada, né, do choque. E foi aí que ela contou que ela teve a impressão que tinha visto papai passar, encapuzado também, longe, né? Antes de começar a amarrado, ser antes dela começar a ser torturada. que eles tiraram o óculos. Então ela viu em algum de momento longe tiraram. essa figura, daí a gente achar, né, que ele deve ter sido morto logo depois. Eu tenho certeza que foi na primeira bateria de choques ele se foi. E ele dizia inúmeras, aliás, ele disse no último encontro com mamãe, foi no dia 9 de janeiro, ele disse: eles não têm que tirar de mim, porque eu morro
Sim. No primeiro ele falou, ele disse, não aguento tortura. Não por não aguentar enfrentar a tortura, mas que o organismo dele não tinha mais resistência. E ele iria e foi. Ele sabia que era o tripé, que era a propaganda, o jornal, a Folha, a Voz Operária era feita por Irã Pereira em São Paulo e eles não conseguiam chegar. E o jornalzinho todo mês saía para São Paulo inteiro, para o Rio Grande do Sul, mandava para todo canto do Brasil. Saía normalmente bem impresso, com papel bom, com tudo. E eles só faltavam morrer porque não conseguia chegar. Porque ele tinha muito o que entregar para eles, ele não ia entregar nada. Então eles devem ter botado logo para lascar em cima do velho, para ver se ele entregava, e ele não entregou e pronto. Hoje a ausência sofrida, minha alma dorida, ferida sem calma, só resta a tristeza que invade a lembrança daquele sorriso e uma grande saudade. Eu fiz esse poema que ela saiu assim. O segundo eu fiz com a música. Eu comecei a cantar e escrevi. É um lamento. O segundo é um lamento. É uma coisa que saiu assim um dia. Por isso que ele não tem uma melodia. Ele é uma dor que se expressa. Exatamente. Meu dia hoje está triste, tudo parece chorar. Não há mais luz onde havia, e a noite chegou sem luar. O vento chegou de mansinho e não te encontrou no caminho, pois teu perfume não veio, o pranto chegou de leve. Por que fizeram tudo? Por que prenderam todas nós? Por que causaram... Por que tanto terrorismo contra nós? Por que tanta perseguição? Por que carros na esquina, campanas, gente seguindo? Por que escuta no telefone se não tinham motivo para isso? Se inclusive eles já tinham morto meu pai, já sabiam que ele estava morto, por que continuaram ainda por quase 2 anos ouvindo nossas conversas? Eles também se preocupavam com aquelas pessoas mesmo, mas que eram pessoas comprometidas com a reorganização do movimento de massas. Então, num determinado momento, eles investiram no Partido Comunista, que não estava vinculado à luta armada. Mas eram dirigentes comprometidos com a luta dos trabalhadores, com a reorganização popular, e para eles eram perigosos. Como também eles eram tão antidemocratas que, para fazer a abertura dele, tiveram que fazer essa limpeza e também os ameaçava democratas que não eram comunistas, que tivessem uma certa liderança popular. E para isso entrou a Operação Condor. É o caso de João Goulart, de Juscelino Kubitschek, do próprio Lacerda, que há suspeita de que, quer dizer, quem tivesse uma certa liderança política civil ameaçava. Então eles queriam fazer um processo de abertura sob controle, fazendo uma grande limpeza antes. E Irã Pereira entrou nisso. Irã Pereira era daquele grupo de comunistas que não eram favoráveis à luta armada, mas eram caras comprometidos com a luta, tinham experiência de clandestinidade, sabiam reorganizar forças democráticas, tinham vínculos com a sociedade civil e por isso eram perigosos. Dizima e depois democratiza, com as forças já esmagadas, né? E você procura fazer, aí você tem o controle. Por essa razão é que o Brasil, depois de 40 e tantos anos, é que agora tem a Comissão da Verdade, que os torturadores não foram para a prisão, que não foram para julgamento, né? Como documentam os autos, sou autora e recorrida
na apelação interposta pela União contra a veneranda sentença do excelentíssimo Dr. Magnus Delgado, juiz da primeira vara da Justiça Federal em Natal. Decisão esta que, antecipando-se ao reconhecimento oficial pela própria União Federal através da Lei nº 9.140, de 5 de dezembro de 95, concluiu pelo nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva do Estado pelo desaparecimento e morte de meu pai, Irã de Lima Pereira. Sim, senhores, no dia 13 de janeiro de 1975, as vidas de minha mãe, que ali está sentada, hoje com 75 anos de idade, e de 4 filhas, das quais sou a caçula, sofreu uma ruptura abrupta e sem sentido. Nessa data, aos 13 anos de idade, meu amigo, meu ídolo, meu pai, foi arrancado de nossas vidas. Vim hoje aqui buscar, senhores, aquilo pelo qual meu pai dedicou toda uma vida e pelo que morreu. Vim aqui buscar algo pelo que os senhores juraram trabalhar ao saírem de seus bancos universitários. Apenas vim apelar aos senhores que cumpram com o compromisso maior de sua profissão. O que lhes peço, senhores, é que façam justiça